Alô, galera do 1111, estamos de volta trazendo mais um assunto incrível. O assunto de hoje é tatuagem. Você gosta? Se você gosta, já fique com a gente. E também já deixe o seu like. Vamos começar! Muito antes de imaginar corpos desenhados, a tatuagem já fazia parte do cotidiano de algumas sociedades com diversos significados. Os primeiros registros datam de cerca de 3.300 anos antes de Cristo, quando curandeiros utilizavam carvão para realizar cortes e desenhos, acreditando que isso restabeleceria a saúde dos habitantes de povoados na Europa. Mas como é impossível encontrar corpos de eras tão remotas com a pele preservada, temos de nos basear em amostras mais recentes. É o caso de múmias egípcias do sexo feminino, como a de Amunet, que teria vivido entre 2160 e 1994 a.C. e apresenta traços e pontos inscritos na região abdominal. Indício de que a tatuagem no Egito Antigo poderia ter relação com cultos à fertilidade. Um registro bem mais antigo foi detectado no famoso Homem do Gelo. Você já ouviu falar? O Homem do Gelo é uma múmia com cerca de 5.300 anos e ela foi descoberta em 1991 nos Alpes. A história da tatuagem está relacionada diretamente com a figura do navegador inglês James Cook. Você sabe quem foi James Cook? É considerado o descobridor da Austrália e foi o responsável por uma das primeiras navegações de reconhecimento da Oceania. Em 1769, Cook e sua tripulação estabeleceram contato com os povos Maori, que apresentavam o corpo todo pintado com desenhos feitos à base de tinta natural e do uso de cinzel e um martelo artesanal. Aliás, essa tatuagem é feita até hoje e é muito mais dolorosa do que o método ocidental que conhecemos. A palavra usada em referência àqueles desenhos era tu-tau, que os ingleses incorporaram e começaram a pronunciar como tatu. Enquanto em muitas sociedades as tatuagens eram símbolos de status, entre os romanos a prática já não era tão bem vista inicialmente. Os primeiros desenhos marcados na pele eram usados para identificar escravos, criminosos e condenados. Aliás, em muitos países do mundo, esse costume continua. Entretanto, algumas mudanças culturais foram acontecendo e, com o tempo, as tatuagens começaram a ser usadas também pelos soldados romanos. Inicialmente, era uma forma de marcar o exército para evitar deserções. Gradativamente, os guerreiros começaram a fazer suas próprias marcas, que significavam coragem e as vitórias conquistadas na guerra. Aliás, muitos símbolos desenhados na pele dos grandes guerreiros eram símbolos de proteção. Já na China, a arte da tatuagem é milenar, sendo conhecida por lá como Sisheng ou Wenshen, que significa literalmente perfurar o corpo. E apesar de sua tradição milenar, foi vista por muito tempo como uma subcultura, algo indesejado e uma forma de profanar o corpo. Em alguns lugares da China, essa cultura continua sendo vista assim. A ligação do Japão com a história da tatu data de 10.000 anos antes de Cristo e passa por diversas fases. Tanto já foi uma forma de adorno e expressão, como também sofreu diversos estigmas. A técnica utilizada é tebori, cujo significado é entalhar, feita com agulhas bem finas de bambu e a inscrição na pele em longas seções. Posteriormente, o uso de tatuagens foi ligado à máfia yakuza, gerando preconceitos que perduram até a época atual. Em 2002, por exemplo, o prefeito de Osaka, Toru Hashimoto, fez declarações públicas incentivando as empresas a não contratarem funcionários que tivessem tatuagens. E até hoje,
Alguns clubes e casas de banho não aceitam pessoas tatuadas em suas dependências. É a cultura do preconceito. No Brasil, a tatuagem só chegou em 1959, com o primeiro tatuador registrado no país, o dinamarquês Nuki Harald Luke Jedersen, conhecido apenas por Lucky pela imprensa da época. Seu estúdio ficava na zona boêmia de Santos, litoral sul de São Paulo, perto de bordéis, o que reforçou o estigma que a tatuagem tinha no período em que Lucky chegou ao Brasil. Agora, ao passar 52 horas tatuando o corpo de Nick Thunberg, você pode pensar que eles casaram? Não! O americano Jeremy Brown bateu o recorde mundial de sessão mais longa, que era de 43 horas e 50 minutos, estabelecido em 2006. Portanto, se você já reclamou de ficar 6, 8, 12 horas se tatuando, não reclame demais, porque você viu, né? 52 horas sendo tatuado não é mole e não é fácil para quem está tatuando. Continuando, existem diversos tipos, estilos e classificações das tatuagens. Se você é amante de tatuagens, você sabe muito bem disso. Tem muita gente que mistura estilos, outros não, outros só pegam um estilo. Mas a tradicional nesse tipo de tatuagem enquadra-se em todas as imagens reais ou simbólicas e que tiveram sua origem com os marinheiros. São aqueles desenhos tradicionais, como a caveira, a águia, a pomba, as mulheres e as flores, e também, claro, as âncoras. Sumi é uma técnica oriental que utiliza bambu ao invés de agulha. Dói muito mais do que as feitas com agulhas. Geralmente, os desenhos são ricos em detalhes. A tatuagem realista é feita de desenhos que imitam o mundo real, como mulheres, pássaros e personalidades. A tatu chamada e conhecida como realista é feita de desenhos perfeitos, com sombras e efeitos mostrando o mundo real, cidades, carros, máquinas, etc. Retratos que são a personificação e reprodução de fotografias exatas, que chegam a ser impressionantes. Essas tatuagens vinculam a técnica à noção exata de desenho, luz, cor, sombra e proporção. Esse tipo de tatu não é para qualquer tatuador, não. Ele precisa ter anos de aprendizado e muita experiência para não aplicar o terror no braço de algum cliente. Estilizada. Como o nome já diz, utiliza-se várias técnicas e cores, tornando diferentes desenhos que seriam comuns, porém que formam traços originais e personalizados, representados por símbolos. Geométricos. Essa você deve conhecer. São as tatus que são representadas normalmente com a tinta preta ou cinza, triângulos, linhas, círculos e desenhos como bússolas, flechas e exercícios de exatas. Também há as tatus escritas, que podem representar frases ou músicas inteiras. Também uma frase de oração, nomes de pessoas, países, poemas, assinaturas, com os tipos de letras que são perfeitos, iguais aos originais. Alto relevo, muito difundida entre os indígenas e africanos. A pele é dissecada, formando desenhos com uma infinidade de cores e temas, ou não. Praticada principalmente por aborígenes de origem africana. Maquiagem definitiva ou blefaropigmentação. Tem ganhado muitos adeptos, incluindo homens. Essa tatuagem já foi muito comum só entre as mulheres. Hoje, pessoas que passaram por acidentes ou reconstruções físicas também recorrem a esse tipo de tatu. Esse trabalho delicado e extremamente sensível pode reconstruir sobrancelhas, lábios, mamilos, entre outros.
As tatus com desenhos de origem celta, com figuras variadas, são entrelaçadas e muito bonitas. Podem ser pretas ou coloridas e as linhas e desenhos são bastante elaborados e difíceis de fazer e não errar. Tribal. Esses desenhos são na cor preta, que é o tipo original, ou colorida, com motivos variados. Fazem parte de uma herança de culturas não industrializadas. Constituíam-se originalmente em um símbolo de bravura e coragem, muito utilizadas por guerreiros. Tatuagem oriental. Por aqui, no Ocidente, é muito apreciada. E a tatuagem oriental tem trabalhos grandes, geralmente de corpo inteiro, ou parte do tronco, ou pernas. Enfim, a tatuagem oriental, ela pega uma parte grande da pele, como um painel. Os desenhos são com motivos orientais, claro, como samurais, geishas, dragões, peixes, paisagens e outros motivos. E a tatuagem biomecânica? Essa é uma tatuagem especial. As tatuagens biomecânicas nasceram de uma mistura de todos os desenhos em uma combinação de estilos gráficos, que resultou numa figura quase abstrata, sem definição precisa, porém muito realista. Tatuagens religiosas. Muito difundida aqui no Brasil, são trabalhos com temas bíblicos, santos, cruzes, terços, orações, mantras, mandalas, etc. No Brasil, você sabe, há uma diversidade enorme de religiões e crenças, e essas tatus são bastante abrangentes e não comportam apenas a religião católica, claro. Surreais e hiperrealistas. Não são realizados por qualquer tatuador. A máquina, agulhas e tintas são escolhidas com cuidado, pois esse tipo de estilo é demorado, caro, elaborado e requer um trabalho de mestre. Há especialistas nesse tipo de tatu e só os grandes nomes conseguem definições perfeitas. Os desenhos são tão impressionantes que parecem sair da pele e expõem a grandeza de traços, sombras, luzes e tintas em todo o seu vigor e esplendor, como uma obra de arte viva na pele. Esse tipo de tatu faz de um desenho ou foto comuns algo que não passa despercebido. Quadrinhos ou comics são tatuagens que utilizam figuras e desenhos das histórias em quadrinhos e também desenhos animados. Aliás, muitos nerds gostam muito desse tipo de tatuagem. Branding ou queimadura são tatuagens marcadas a ferro e fogo e podem ser nomes, desenhos, símbolos, enfim, tem de tudo na branding ou queimadura. Blacklight Tattoos. Essa é a nova febre nos Estados Unidos e é feita com nanquim invisível sobre a luz comum. Ao se exporem sobre a luz negra ou neon, as tatuagens aparecem e os desenhos são os mais diferentes possíveis. E aí, você está gostando deste resumo sobre as tatuagens? Se você gosta, deixe o seu like, ative o sininho, faça a sua inscrição, dá uma força aqui para o canal. Vamos continuar. Qual é o seu estilo favorito? Nós não terminamos, tem muita coisa para acontecer e muita coisa para falar por aqui. Portanto, aumente o volume e continue com a gente. Agora vamos falar sobre Old School. O Old School foi um dos primeiros estilos de tatuagem explorados, pois representava formas que não exigiam muita complexidade dos artistas, aliás, nem muito desempenho. Assim, esses desenhos eram reproduzidos por pessoas comuns, como marinheiros e celerados, que não dispunham de equipamentos específicos para tatuar os desenhos no corpo. O Old School, no começo, era uma característica masculina, mas agora se espalhou pelo mundo e todos gostam. Tatuagem New School. Essa tem um estilo que trabalha as formas do tradicional Old School com criações diferentes que exploram mais de uma dimensão
e conversam com o grafite e a arte urbana. É utilizada muita cor e a grossura das linhas passa a não ser mais uma obrigatoriedade, visto que na época já se dispunha de máquinas específicas para a atividade. O estilo surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando começaram a se popularizar nos Estados Unidos a pop art, o grafite e os cartoons, que serviram diretamente de inspiração para os primeiros desenhos na pele, ou seja, a New School, de nova, não tem nada. Tatuagem pontilhismo. A técnica de tatu pontilhista consiste em criar ilusões a partir da concentração de pontos uniformes pelo desenho. Os locais escuros e mais marcados possuem mais pontos, enquanto os mais claros levam menos marcações, fazendo aquele tipo de ilusão, sombreamento, luz, claridade de todos os tipos. É muito bonito e tem personalidade. É uma modalidade que exige paciência, tempo, sensibilidade e muita concentração por parte do tatuador e paciência daquele que está sendo tatuado, pois os pontos devem seguir uma lógica e serem iguais em tamanho e forma para que o desenho faça sentido. De perto é uma coisa, de longe ele demonstra outra. Tatuagem psicodélica. As tatuagens psicodélicas não costumam seguir uma lógica de representação, apresentando miscelâneas abundantes em cores e movimentos como um delírio. Esses desenhos sugerem um aspecto de ilusão ou imagens aleatórias, com criações que chegam a ser abstratas, porém muito criativas, lembram aquelas capas de discos. Sabe como é, né? Tatuagem bold line é um dos estilos de tatuagem que melhor trabalha as diferentes calibragens de traço que podem ser alcançadas pelo tatuador. Um desenho em estilo bold line possui em sua composição linhas grossas, médias e finas, conversando, de modo a criar uma figura bem delineada e direta. Em geral, a cor mais utilizada é o preto e grey watch, escalas de cinza, que tornam esse tipo de marca bastante personalizada. Os desenhos desse estilo podem assumir formas geométricas, ilusionistas e podem ser bem associadas com o pontilhismo. A tatuagem aquarela virou uma febre e esse estilo, mais conhecido como watercolor, é um estilo de visual muito artístico e atualmente é um tipo de tatuagem que está na moda, mas independente de moda, é realmente bonito. Seus detalhes são feitos a partir de um desenho real, feito em aquarela, onde seus efeitos são decalcados e reproduzidos em um processo que mistura água com tinta aos poucos, entre degradês e efeitos espirrados e derretidos. Freehand, ou mão livre, é um procedimento de criação de tatuagem no qual o desenho é esboçado e produzido diretamente sobre a pele do cliente. Para isso, são utilizadas canetas de diferentes cores e tamanhos para chegar até um rascunho ideal para começar a rabiscar. E esse tipo de tatu não é para qualquer um também. O cara tem que ser fera e artista. Agora conta pra mim, o que seria uma inovação nas tatuagens? O que você imagina? O que iremos fazer daqui pra frente? Quais são os novos inventos e a criatividade dos artistas? Os desenhos vão ascender, monitorar nossa saúde, se transformar em computadores? Conta pra mim, o que o futuro nos reserva no mundo das tatuagens? E você tem alguma tatuagem? Tem vontade de fazer mais uma tatuagem, se é que você já tem? Que tipo de desenho e estilo você gosta? Conte aqui embaixo pra gente. Bom, nós aqui temos várias tatuagens, mas isso é uma outra história. Um abraço pra você e até semana que vem!